Cansado de ser sempre passado para trás por seu irmão mais velho, Greg decide se vingar e coleta provas incriminadoras para chantageá-lo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme O Diário de um Banana, As Regras de Roderick, de 2022. Então preparem-se, é hora do recap. Greg Heffley é um garoto de 12 anos que sempre é atormentado por seu irmão mais velho Roderick. Em seu diário, o menino desabafa sobre nunca poder contar com seu irmão, pois Roderick dedica todo o seu tempo livre à sua banda Fralda Cheia. O sonho de Greg é ser notado por seu irmão e ter maior participação em sua vida, mas aparentemente isso não vai rolar. O pior de tudo é que em alguns meses, Roderick vai embora com sua banda e Greg terá que se virar sozinho. Por isso, enquanto ele estiver em casa, o menino pretende absorver todo o conhecimento de seu irmão mais velho. Naquela tarde, Greg está jogando videogame quando recebe a notícia de que seus pais passarão um fim de semana fora para comemorar seu aniversário de casamento. Ao ouvir isso, o garoto se desespera, pois não quer passar 2 dias sozinho com Roderick. Sua mãe diz que Manny vai ficar na casa da vovó durante a viagem e afirma que fez compras no supermercado para deixar para os meninos. Imediatamente, Roderick se levanta do sofá e pergunta se ela comprou salgadinhos, mas Susan afirma que não, pois se recusa a comprar besteiras para os seus filhos. Ao invés disso, ela dá dinheiro para que eles comprem o que quiserem durante o fim de semana. Ao ver Roderick trocando notas falsas por grana de verdade, Frank fica intrigado e Susan explica que os meninos recebem aquele dinheiro toda vez que cumprem suas tarefas e tiram boas notas. Antes de partir, Frank pede que os garotos sejam responsáveis naquele fim de semana e não façam nada que ele não faria. Susan diz que a louça já está lavada e pede que eles guardem assim que secar. Minutos depois que seus pais foram embora, Roderick se levanta e afirma que eles têm apenas 1 hora para preparar a casa antes de receber os convidados. O rapaz pretende dar uma festa naquela noite e para isso precisa convencer Greg a ser seu cúmplice. Então ele afirma que aquela será a festa dos irmãos Heffley e garante que seus colegas se lembrarão daquela noite para sempre. Sendo assim, Greg topa participar daquele esquema e Roderick o aconselha a convidar seus amigos para ajudar a preparar a casa. Como tem apenas um amigo, o garoto convida Rowley para ajudá-lo enquanto seu irmão vai buscar a comida. Roderick convida dezenas de pessoas para ir à sua festa clandestina e Rowley toca a campainha. Ao abrir a porta, Greg se assusta ao ver seu amigo vestido como se estivesse indo a uma festa de aniversário infantil. Quando Roderick aparece, ele deita no sofá enquanto dá as coordenadas para que os dois bananas arrumem toda a decoração. Minutos depois, a casa está finalmente pronta e o baterista pede que os garotos busquem outra mesa que está guardada no porão. No entanto, quando os dois amigos sobem as escadas, Roderick trancou a porta e pretende deixá-los presos até o fim da festa. Ao perceber que foi enganado, Greg fica furioso e começa a esmurrar a porta, porém seu irmão aumenta o som e vai atender os convidados. Na tentativa de descobrir o que está acontecendo, Greg pega uma chave Phillips e retira a maçaneta da porta do porão. Dessa forma, eles conseguem ver tudo o que está acontecendo do outro lado e Greg estica o seu braço para tentar destrancar a porta. Quando percebe que não conseguirá abri-la, ele decide tirar algumas fotos para usar como prova e se vingar de seu irmão. Na manhã seguinte, quando um dos convidados acidentalmente destranca a porta, os meninos se assustam ao ver toda aquela bagunça e Rowley afirma que precisa ir para casa. Ao ver corpos espalhados por todos os cantos da casa, Greg procura um jeito de expulsar todas as pessoas ao mesmo tempo e liga uma música extremamente alta. Imediatamente os convidados acordam e Greg dança enquanto assiste aqueles caras folgados indo embora. Em seguida, ele vai prestar contas com Roderick e afirma que quando seus pais chegarem em casa no dia seguinte, contará tudo sobre a festa. Nesse instante, Roderick recebe uma ligação de sua mãe e descobre que seus pais estão voltando para casa. Manny teve um problema no estômago e Susan precisa buscá-lo na casa da vovó. Antes de desligar o telefone, a mulher pergunta se os meninos guardaram a louça e Roderick afirma que fará isso logo. Em apenas 1 hora, seus pais chegarão em casa e o rapaz fica desesperado quando percebe que não conseguirá limpar tudo a tempo sozinho. Sendo assim, ele implora pela ajuda de Greg e pede perdão por tê-lo trancado no porão. Roderick afirma que não pisará na bola com seu caçula outra vez, e Greg aproveita o desespero de seu irmão mais velho para fazer algumas exigências. Ele diz que se ajudar Roderick a limpar a casa, ele terá que passar a tratá-lo como igual. Além disso, o rapaz ficará devendo alguns favores futuros para Greg. Sem ter outra opção, Roderick imediatamente aceita as condições impostas por seu irmão, e os dois correm para organizar a casa, que está um verdadeiro caos.
Enquanto isso, seus pais já pegaram Manny com a vovó e estão voltando para casa. Durante a limpeza, a dupla encontra um dos convidados dormindo dentro do armário da cozinha e o expulsa da casa. Em seguida, eles partem para o banheiro, onde está concentrada a maior quantidade de sujeira, e em poucos minutos conseguem deixar a casa impecável, exceto por um detalhe. Seus pais já estão chegando quando os irmãos percebem uma frase escrita na porta do banheiro. Greg tenta limpar a tinta, mas percebe que aquilo foi escrito com caneta permanente. Dominado pela adrenalina, Roderick decide trocar a porta e corre para o porão para pegar as ferramentas necessárias. Em seguida, eles pegam a porta do quarto de Roderick e a substituem pela porta do banheiro. Quando o casal entra em casa, encontra os dois irmãos juntos na sala. Eles tentam agir naturalmente, como se nada tivesse acontecido, mas a verdade é que estão morrendo de medo de serem descobertos. De repente, Frank, que está na cozinha, começa a gritar e reclama que seus filhos não guardaram a louça da máquina. No dia seguinte, Greg percebe que o relacionamento entre ele e seu irmão permanece a mesma coisa. Como sempre, Roderick está se divertindo enquanto o caçula faz todo o trabalho sozinho. Furioso, o menino relembra seu irmão de que ele está lhe devendo e diz que Roderick pode começar a pagar a dívida limpando todas as folhas secas do quintal. No entanto, para se livrar de fazer todo o trabalho sozinho, Roderick decide pagar seu irmão com conhecimento. Ele explica que encher todo o saco de lixo com folhas para depois ir para o próximo não é algo inteligente de se fazer. O melhor mesmo é colocar um pouco de folhas secas em um saco e logo partir para o próximo, já que sua mãe paga 30 centavos por saco recolhido. Roderick ainda continua, dizendo que o problema de Greg é que ele se esforça demais. O que o garoto precisa fazer é abaixar as expectativas de seus pais, assim eles ficarão contentes, mesmo quando Greg fizer o mínimo possível. Outra dica de Roderick é que seu irmão finja não saber fazer as coisas, pois isso irá livrá-lo de um monte de trabalho desnecessário. Antes de ensinar mais de seus truques, Roderick oficializa um acordo com seu irmão. Se Greg não contar nada sobre a festa, ele promete ensiná-lo tudo o que sabe. Na segunda-feira, Rowley aparece na casa de Greg para ir com ele para a escola. O garoto fica surpreso ao ver a casa tão limpa e isso desperta desconfiança em Frank. Como todos os dias, Roderick passa a tarde inteira ensaiando em seu quarto para tocar no Fralda Cheia. Porém, dessa vez, Greg atrapalha o ensaio de seu irmão. Ele pede que Roderick o ensine algo novo, mas o rapaz afirma que só dará ao seu irmão um ensinamento por semana. O rapaz está treinando para se apresentar com sua banda no show de talentos da escola, e Greg afirma que também participará da competição, sendo assistente do espetáculo de mágica de Rowley. O garoto não está nada animado para participar, mas sua mãe o obrigou a fazer isso. Greg pede que seu irmão o ensine a tocar bateria, e Roderick fica surpreso ao descobrir que seu caçula tem talento para música. De repente, Bill Walter, o vocalista do Fralda Cheia, aparece no quarto junto com os demais integrantes da banda. E pela primeira vez, Roderick permite que seu irmão assista ao ensaio. Greg fica feliz por isso, pois sente que está estreitando os laços com seu irmão mais velho. Quando Frank chega do trabalho, ele vai tomar um banho para o jantar e percebe que a porta do banheiro parou de trancar. Ele então reúne sua família e pergunta aos meninos o que aconteceu com a porta. Ao ser pressionado, Greg afirma que aconteceu algo na sexta-feira à noite e Roderick entra em desespero, acreditando que seu irmão irá dedurá-lo. Porém, ao contrário do que ele imaginava, Greg conta que foi ao banheiro e sem querer bateu a porta com muita força. Segundo ele, provavelmente por isso a porta parou de trancar. Agora que o mistério foi resolvido, Susan informa que ela e Frank viajarão novamente no próximo final de semana, já que não conseguiram aproveitar nada da última vez. Porém, dessa vez os garotos não ficarão sozinhos em casa. Eles passarão o fim de semana inteiro com seu avô. Ao ouvir isso, Greg fica desanimado, pois seu avô mora em um condomínio onde vivem apenas pessoas idosas. No entanto, Roderick não vê a hora de chegar lá, e seu irmão logo percebe que ele planeja aprontar alguma coisa. Ao chegar no apartamento, a primeira atividade dos meninos com seu avô é se divertir com jogos de tabuleiro. Roderick demonstra animação ao participar do jogo, mas Greg não vê a hora do fim de semana acabar. Após beber um copo de leite, Roderick começa a rir desesperadamente da carta que Greg leu e acaba cuspindo todo o leite nas calças de seu irmão mais novo. Nesse instante, seu avô vai ao banheiro e o rapaz inicia sua investigação. Depois de procurar por alguns minutos, ele encontra uma caixa repleta de notas falsas, as quais sua mãe usa para recompensar os meninos para cumprir suas tarefas.
Diante dessa pilantragem, Greg entende o verdadeiro motivo de Roderick querer visitar seu avô e pretende dividir aquela grana. Porém, seu irmão dá apenas 10 dólares para ele. Com as calças molhadas, o menino agora precisa se trocar e Roderick o aconselha a usar um dos banheiros compartilhados do condomínio, já que seu avô provavelmente demorará a sair do banheiro do apartamento. Envergonhado por ser flagrado pelos velhinhos, Greg não nota que entrou no banheiro feminino e só percebe o erro que cometeu quando 3 idosas aparecem enquanto ele troca de roupa na cabine. Nessa hora, o menino se desespera e acaba acidentalmente apertando o botão de descarga. Ao olhar para baixo, Merle encontra uma calça masculina caída no chão e Greg é desmascarado. As velhotas cercam a cabine e o garoto tenta fugir passando por baixo da porta, mas o trio de maracujás vai atrás dele. Ao sair do banheiro apenas de cueca, Greg vira motivo de piada entre os idosos que estavam na sala. Quando vê as centenárias perseguindo o garoto, o supervisor aciona a segurança do condomínio e Greg precisa fugir tanto dos guardas quanto das velhas enlouquecidas. Após uma longa saga de perseguição, o menino consegue distraí-los e volta para o apartamento de seu avô. Mais tarde, enquanto assistem TV, seu avô se levanta da poltrona e Greg aproveita para dar uma olhada nos canais. Nesse momento, o garoto leva um baita susto ao descobrir que sua pequena aventura foi parar no noticiário. Por sorte, nenhuma câmera de segurança registrou a aparência de Greg e ele consegue desligar a TV antes que seu avô retorne para o sofá. No dia seguinte, quando Rowley aparece em sua casa para eles irem juntos para a escola, Greg descobre que se esqueceu de fazer seu projeto de ciências e corre para pedir a ajuda de seu irmão. Porém, como de costume, Roderick o ignora e Greg usa as fotos que tirou no dia da festa para chantageá-lo. A fim de evitar que seu segredo venha à tona, o rapaz entrega ao seu irmão caçula um projeto de ciências antigo que ele fez e afirma que aquele foi o seu melhor trabalho de escola. No entanto, Roderick diz que o trato que eles fizeram não cobre aquele tipo de serviço e cobra 10 dólares para dar sua obra-prima para o seu irmão. Quando os dois amigos chegam na escola, Rowley pede para olhar o projeto e nesse instante, Greg descobre que foi passado para trás mais uma vez. Apesar de dizer que aquele foi o seu melhor trabalho, o rapaz tirou nota F na apresentação. Quando ele chega em casa, seu irmão está no meio de um ensaio com os demais integrantes do Fralda Cheia e Greg os interrompe para tirar satisfações com Roderick. O jovem insiste que aquele de fato foi seu melhor trabalho, pois todos os outros foram muito piores. Furioso, Greg pede seu dinheiro de volta, mas seu irmão se recusa a dar reembolso. Sendo assim, o garoto afirma que dessa vez realmente irá mostrar as fotos para sua mãe e Roderick muda de ideia. Após recuperar o seu dinheiro, Greg sai do porão e tromba com sua mãe, fazendo com que suas fotos, assim como os sanduíches que ela acabou de preparar, se espalhem pelo chão. Dessa forma, Susan descobre sobre a festa e conta tudo para Frank. Juntos, o casal decide que Roderick ficará de castigo por 1 mês e Greg ficará de castigo por 3 semanas por ter ajudado seu irmão a encobrir tudo. Sendo assim, o baterista não poderá participar do show de talentos com sua banda, mas Greg ainda será obrigado a participar, pois Rowley, seu melhor amigo, está contando com ele. Enquanto lavam a louça como parte do castigo, Roderick afirma estar decepcionado com seu irmão. Apesar de tê-lo apoiado e confiado nele, Greg o entregou. O menino tenta se explicar, dizendo que tudo não passou de um acidente, mas seu irmão se recusa a acreditar nele. Algumas semanas depois, Rowley e Greg fazem os últimos ensaios de seu espetáculo de mágica antes da apresentação. O garoto conta que a banda de seu irmão encontrou outro baterista para substituí-lo, portanto as chances de que Rowley ganhe a competição são muito pequenas. De repente, Roderick aparece e informa que encontrou o diário de Greg na mesa da cozinha. Ao olhar os desenhos, o rapaz descobriu o que aconteceu durante o fim de semana na casa de seu avô e tirou algumas fotos. Agora ele pretende enviá-las para todos os alunos do colégio, acreditando que Greg se tornará motivo de chacota. No entanto, o garoto consegue roubar o celular da mão de seu irmão e Rowley pega o aparelho. Mas por acidente ele acaba apertando o botão de enviar e espalha aquelas fotos para todos os alunos. Na manhã seguinte, quando aparece na escola, Greg está esperando as piores reações, mas por algum motivo, todos o tratam como um herói. Mais tarde, o garoto descobre que o que realmente aconteceu foi um grande telefone sem fio. Enquanto os alunos discutiam entre si, criou-se uma versão de que Greg se infiltrou em um jogo de bingo e roubou o prêmio. Em seguida, ele foi perseguido pelos guardas e conseguiu fugir com toda a grana. Apesar dessa não ser a história verdadeira, Greg não estava com pressa de esclarecer os fatos, pois essa nova versão da história o fez parecer uma lenda.
Dessa forma, o garoto se tornou popular entre seus colegas, mas ele sabe que essa popularidade não durará por muito tempo. Assim que Greg subir no palco como assistente de Rowley, todos passarão a encará-lo como um perdedor outra vez. Quando a família chega ao colégio, Frank pede que todos saiam do carro para marcar lugar enquanto ele procura por uma vaga para estacionar. No entanto, antes que Greg pudesse entrar no auditório, Bill vai falar com ele. O rapaz conta que ficou sabendo que o garoto foi perseguido pelos guardas e afirma que ele é muito irado. Os integrantes do Fralda Cheia então o convidam para ser o novo baterista da banda, pois sabem que Roderick o ensinou algumas coisas. Inicialmente, Greg recusa o convite, mas muda de ideia quando descobre que Larry, o baterista substituto, está disposto a ser o assistente de Rowley, já que também é apaixonado por espetáculos de mágica. O show de talentos se inicia e Greg vai para trás das cortinas para se preparar. Antes de iniciar sua apresentação, Bill apresenta o novo baterista do Fralda Cheia e a família de Greg entra em choque, especialmente Roderick. Ao ver todos os alunos aplaudindo Greg no palco, o rapaz começa a chorar e vai embora. Então Greg abandona o show e vai falar com ele. O menino afirma que não fez aquilo apenas para se vingar de Roderick por ter roubado seu diário. Mais do que tudo, Greg queria que seu irmão sentisse orgulho dele. Nessa hora, Roderick pede desculpas por ter lido o diário de Greg e eles fazem as pazes. O rapaz sabe que é completamente normal que irmãos briguem, mas admite que extrapolou. Greg então devolve as baquetas de seu irmão e eles voltam para o auditório. Apesar de saber que seus pais ficarão furiosos ao vê-lo infringir o castigo, Roderick está disposto a lidar com as consequências e vai tocar com sua banda. Animada, Susan sobe no palco e começa a dançar, tornando-se o assunto mais comentado na escola nos próximos dias. Mesmo depois de toda essa reviravolta, o Fralda Cheia não ganhou o show de talentos. Em vez disso, o troféu foi para Rowley Jefferson e seu assistente Larry. Mas apesar de não terem vencido a competição, Roderick e sua banda conquistaram um novo público. Eles receberam centenas de milhares de visualizações no YouTube e tudo isso graças a Susan. Após enfrentarem todos esses desafios juntos, os dois irmãos se tornaram mais unidos do que nunca e conquistaram um espacinho no quadro de fotos do vovô. Galera, será que a paz entre Greg e Roderick irá perdurar por muito tempo? Ou você acha impossível que as brigas entre irmãos cheguem completamente ao fim? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!